Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. Opa! Ladies and gentlemen, please welcome from Chicago, Illinois, CM Punk! Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não faz só resumo de carreira e nem fofoca de bastidor. Aqui a gente pega personagens da cultura pop e sim, CM Punk virou um personagem maior que o próprio wrestling e revela o conflito psicológico que move tudo. No final, eu quero que você me diga nos comentários: CM Punk é um herói trágico, um gênio incompreendido ou um cara que não consegue existir sem ter um inimigo? Porque esse é o ponto central do vídeo. Quando as pessoas falam de CM Punk, elas se dividem em duas tribos. A tribo que vê nele o último cara autêntico do wrestling, o homem que falou a verdade, o rebelde contra o sistema. E a tribo que vê nele um sujeito difícil, explosivo, orgulhoso demais, incapaz de conviver com estruturas e regras. Só que psicologicamente a história fica muito mais interessante quando a gente para de escolher um lado e começa a olhar o mecanismo por trás disso. CM Punk é um estudo de caso sobre identidade, sobre moralidade, sobre necessidade de controle, sobre ferida narcísica, sobre relação entre autenticidade e pertencimento, e principalmente sobre uma coisa que muita gente sente na vida real, a sensação de que eu nunca me encaixo, então eu vou transformar isso em virtude. Isso é muito humano e também muito perigoso. Vamos voltar para o começo, porque a mente humana não nasce pronta, ela nasce adaptativa. CM Punk, Phil Brooks, nasceu e cresceu num ambiente familiar difícil. Ele já falou publicamente sobre conflitos em casa, instabilidade e presença de vícios em seu entorno. E quando você cresce num ambiente onde o adulto deveria ser referência, mas falha, você aprende uma lição: a autoridade não é confiável. E isso você pode gerar duas linhas de adaptação. Ou você vira alguém hipervigilante que tenta agradar e se moldar para reduzir conflito, ou você vira alguém que decide que nunca vai depender de ninguém e que vai construir a própria identidade como uma fortaleza. Não é preciso pensar muito para entender que o Punk foi para a segunda rota. É aqui que Straight Edge deixa de ser só uma gimmick e vira um eixo psicológico. Não beber, não usar drogas, não seguir a cultura do excesso. Isso pode ser apenas um estilo de vida, mas para o Punk vira algo maior. Vira um marcador moral. Eu sou melhor do que essa decadência. E quando você transforma seu estilo de vida em superioridade moral, você ganha um poder psicológico enorme. Você não precisa se encaixar. Você pode dizer que não se encaixa porque não quer. Você pode transformar rejeição em escolha. E isso é uma defesa muito sofisticada da mente. É o famoso: não é que eu não pertenço, é que eu sou diferente. Isso funciona até o momento em que você entra num sistema grande. Porque sistemas grandes não funcionam só com mérito e talento. Eles funcionam com hierarquia, negociação e principalmente com capacidade de se adaptar sem perder a si mesmo. Esse equilíbrio é raro. E o CM Punk sempre pareceu ter uma relação difícil com essa ideia de ceder. Ele cedeu pouco.
Ele confrontou muito. E o público amou isso. Porque o público adora o arquétipo do rebelde. O rebelde é um personagem perfeito para a audiência, porque ele representa o que muita gente quer ser. Alguém fala o que pensa, que não se curva, que não aceita injustiça. Só que tem um detalhe psicológico cruel aí. A rebeldia é deliciosa como narrativa, mas ela pode ser devastadora como estratégia de vida se virar identidade fixa. Porque se você só sabe existir em oposição, você precisa de um inimigo constante, o tempo todo. E o punk, ao longo da carreira, parece ter sido alimentado por esse conflito. Quando havia conflito, ele brilhava. Quando não havia, ele sumia. E aí chegamos no momento em que CM Punk virou lenda. Eu tô falando desse momento. A Pipe Bomb de 2011. Na superfície, aquilo é um discurso histórico. Nos bastidores, foi um terremoto. E psicologicamente, aquilo é o ponto que a persona rebelde do punk se funde com a pessoa real numa proporção quase perfeita. Porque naquele momento o público não estava vendo um personagem, estava vendo um cara real falando verdades. E essa sensação de autenticidade tem um poder absurdo no cérebro humano. A gente confia em quem parece verdadeiro, mesmo quando ele exagera. E a gente perdoa inconsistências quando a emoção parece honesta. E Punk parecia honesto. Só que aqui começou também a armadilha. Quando você é recompensado por ser o cara que fala verdades e confronta a autoridade, isso vira um padrão comportamental reforçado. Você vira um viciado no papel. Você vira dependente dessa identidade. E de repente o mundo não é mais um lugar onde você pode simplesmente trabalhar. Ele é um palco onde você precisa provar algo o tempo todo. Porque eu quero que você preste atenção em uma frase implícita que existe por trás de muitos discursos do CM Punk. Vocês não me reconhecem como eu mereço. Isso não é julgamento, é uma necessidade humana. Isso é reconhecimento, é status, é ferida. Isso é parte do cérebro que precisa que o mundo confirme o valor que você sente por dentro. Quando essa necessidade encontra um sistema como a WWE, que é uma máquina enorme de narrativas e negócios, o conflito vira inevitável. A WWE não é só entretenimento. É um sistema hierárquico que decide quem vai ser o rosto, quem vai carregar a empresa, quem vai vender, quem vai ficar em segundo plano. E quando você acredita que você deveria estar no topo, mas o sistema não confirma isso do jeito que você quer, duas coisas podem acontecer. Ou você aprende a negociar e construir poder com o tempo, ou você transforma isso em guerra moral. Punk frequentemente transformava em guerra moral. E guerra moral é perigosa porque ela elimina nuance. Ela cria um mundo binário. Eu estou certo, vocês estão errados. E quando você está nesse estado psicológico, qualquer frustração vira prova de perseguição. Qualquer crítica vira ataque pessoal. Qualquer limite vira opressão. Isso aumenta o conflito com a autoridade de forma exponencial. Agora a gente vai falar do corpo, porque no wrestling o corpo é parte da psicologia também. Lesões acumuladas, dor crônica, privação de sono, viagens constantes, pressão de performance, isso muda o humor, muda a tolerância à frustração, muda a impulsividade. Não existe mente separada do corpo. E quando um sujeito já é naturalmente confrontador e orgulhoso, e você coloca isso dentro de um cenário de desgaste físico e emocional constante, você aumenta o risco de explosões. E é aí que vem a ruptura, 2014.
saída. E para muitos fãs, essa foi a cena final perfeita. O rebelde deixou o sistema. Só que psicologicamente a saída é apenas o começo do problema. Porque se a sua identidade é construída em oposição ao sistema, sair do sistema pode gerar um vazio. Você tira o inimigo e com ele você tira o eixo que organizava a sua narrativa interna. Você perde o palco, você perde o antagonista, você perde o contexto que dava sentido ao seu papel. E aqui acontece uma coisa muito comum com pessoas que viveram anos se definindo por uma guerra. Elas precisam encontrar uma nova guerra. Às vezes a nova guerra é interna, às vezes é outro sistema. E o Punk foi para o MMA. A ida dele para o UFC é um capítulo psicologicamente fascinante, porque ela mostra um mecanismo humano muito conhecido. Quando eu sinto que eu fui subestimado ou limitado num lugar, eu vou provar meu valor em outro. E quanto maior a ferida, mais radical a prova. Só que o UFC não é wrestling. O UFC não é narrativa roteirizada. O UFC é realidade crua do corpo e da técnica. Entrar ali sem trajetória de base que a maioria dos lutadores tem é quase como tentar escrever um livro num idioma que você acabou de aprender. Você quer ter inteligência, pode até ter coragem, pode ter disciplina, mas ainda assim o custo é brutal. Quando as lutas não vão bem, a ferida pode aumentar. Porque agora não é só a WWE que não reconheceu você do jeito que você queria. Agora é o mundo real que não confirma o mito. E isso bate forte em qualquer identidade que foi construída em torno de ser especial. Então Punk sai do UFC. E aqui entra um silêncio longo, um afastamento, um período em que o personagem CM Punk fica pairando como um fantasma. E é aí que a psicologia faz seu trabalho mais lento e profundo. O tempo reorganiza narrativas. O tempo tira o veneno de algumas emoções. O tempo permite integrar experiências que antes eram só raiva. Você começa a lembrar não só do que aconteceu, mas do que você sentiu. Você começa a ver padrões. Começa a perceber que às vezes o inimigo era real, mas a forma de lutar contra ele também te destruiu. E aí, anos depois, CM Punk retorna ao wrestling, mas não retorna de imediato à WWE. Ele vai para a AEW. E o retorno dele em 2021 é um dos momentos mais emocionais da luta livre moderna, porque ali existe algo extremamente humano. O reencontro com a própria identidade. O público não via apenas um lutador voltando, via uma narrativa voltando. E vi uma parte da adolescência e juventude de muitos fãs também ressuscitando, inclusive a minha. E Punk entende isso, ele sempre entendeu psicologia de público, ele entende símbolo, ele entende discurso, ele entende carisma, ele entende lacuna emocional. Só que o retorno também testa uma coisa difícil. Será que o Punk consegue existir sem conflito? Será que ele consegue estar em paz? Porque a verdadeira maturidade psicológica não é voltar triunfante, é voltar capaz de sustentar rotinas sem precisar de drama. E nesse ponto a história dele mostra como certos padrões são bem difíceis de quebrar. Conflitos nos bastidores, problemas de convivência, tensões, rupturas e mais uma vez o padrão aparece. Quando a narrativa interna é eu sou o cara que não aceita bullshit, você inevitavelmente vai encontrar bullshit em qualquer lugar. Porque nenhum sistema é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, nenhum bastidor é puro. E aí a pergunta volta, isso é lucidez ou é necessidade de antagonismo? Então chegamos ao retorno que você esperava, para eu explorar com mais profundidade. A volta à WWE
após anos afastado. Para entender essa volta, você precisa entender o que a WWE representa psicologicamente para CM Punk. A WWE é o pai simbólico do wrestling mainstream. É a grande autoridade, é o sistema máximo, é a instituição. E para o rebelde, voltar para a instituição que ele combateu é algo que parece contraditório, mas pode ser lido de duas formas. Primeira leitura, pragmatismo. A WWE é a maior plataforma. Voltar é uma escolha estratégica. É carreira, é legado, é dinheiro, é impacto. E sim, isso é real. Pessoas amadurecem e fazem escolhas pragmáticas. Segunda leitura e mais profunda, reconciliação identitária. Voltar para a WWE pode ser uma tentativa psicológica de integrar o passado, fechar o ciclo e transformar a história de guerra em história de superação. Porque existe uma dor específica em sair de um lugar de conflito. Você nunca sente que terminou direito. Você sente que ficou uma parte de você presa naquele capítulo. Você sente que seu nome ficou ligado à ruptura, não a um desfecho. Voltar permite desfecho, permite reescrever a narrativa. E isso é muito humano. Nós somos criaturas que precisam de histórias coerentes sobre nós mesmos. O cérebro humano odeia finais incompletos. E CM Punk é um sujeito profundamente narrativo. Ele vive narrativa, ele fala narrativa, ele vende narrativa. Então voltar para a WWE, para ele, não é só voltar a trabalhar. É voltar ao palco principal onde sua lenda foi construída e onde ela também foi quebrada. Agora o retorno à WWE tem outro componente psicológico enorme, expectativa. A expectativa do público, a expectativa dele mesmo. Porque agora ele não volta como cara talentoso tentando provar algo. Ele volta como mito. E ser mito é perigoso, porque mito não pode ser apenas bom. Mito precisa ser extraordinário. E quando você volta como mito, você volta com uma pressão invisível. Não decepcione o símbolo que criaram de você. E esse tipo de pressão costuma ativar dois movimentos psicológicos. Ou você fica humilde e centrado, aceitando que você não precisa provar nada, ou você volta querendo controlar tudo, narrativa, imagem, relevância, status, porque status é uma droga poderosa. E o CM Punk sempre teve uma relação complexa com status. Ele criticava a estrutura de status da WWE, mas também queria estar no topo dela. Isso é normal, é ambivalente, é humano e é trágico. Então o retorno à WWE é um teste de maturidade psicológica, não no sentido moralista, mas no sentido de capacidade de integração. Ele consegue sustentar convivência, consegue negociar, consegue aceitar limites, consegue não transformar divergência em guerra, ele consegue ter flexibilidade sem sentir que está traindo a própria identidade. Esse é o conflito oculto que torna CM Punk fascinante. Porque, no fundo, a história dele não é sobre ser vilão ou herói. É sobre a dificuldade humana de conciliar dois desejos que vivem em guerra dentro de muitas pessoas. O desejo de pertencer e o desejo de nunca se curvar. O desejo de ser aceito e o desejo de ser livre. O desejo de reconhecimento e o desprezo por quem distribui reconhecimento. E é por isso que CM Punk sempre vai gerar debate, porque ele encarna uma contradição que existe em muita gente. Quando você assiste a carreira dele, você não está só assistindo luta livre, você está assistindo a psicologia do orgulho, da autenticidade e da necessidade de controle em tempo real. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para você pensar. Quando você vê CM Punk entrando de novo na WWE, você está vendo um homem maduro fechando um ciclo ou um homem voltando para um único palco grande o suficiente para alimentar a lenda que ele precisa sustentar? Não precisa responder agora, mas pensa nisso, porque essa pergunta muda completamente a forma como você enxerga tudo. E esse vídeo te fez enxergar o CM Punk de um jeito diferente. Comenta aqui.
Você acha que ele é um símbolo de autenticidade ou um símbolo de conflito? E qual outro lutador você quer ver analisado no próximo vídeo? John Cena, Randy Orton, Roman Reigns, Triple H, Brock Lesnar? Bom, lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.